E o assunto de hoje é PDICP, isso mesmo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Vem comigo para o tema de hoje. Quando nós falamos sobre Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, gente, o nosso PDICP, temos que lembrar que ele é parte do sistema global de proteção aos direitos humanos. Ele integra o que chamamos de Bill of Rights, a Carta de Direitos, a Declaração de Direitos, que é composta pelo PDICP, pelo PDESC e pela DUDE, que são as principais normas chamadas de convenções gerais, aplicadas a todas as pessoas em todos os territórios por fazerem parte da grande organização normativa do sistema global a nível da ONU. Mas o que tão importante trouxe esse tal de PDICP, hein, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Ele é um pacto internacional, então a sua natureza jurídica ela é de um instrumento auto-aplicável a todos os estados, no momento em que efetiva direitos na ordem internacional que são civis e políticos, que são de primeira dimensão. Uma das principais características do PDICP é ser auto-aplicável, então o Estado, ao ratificar, está adimplindo, está concordando com os direitos postos no seu bojo, no seu conteúdo, tá? A efetividade dos direitos é auto-aplicável. Ele vai propor, então, direitos civis e políticos, que são os direitos de primeira dimensão. O grande objetivo, trabalhar os direitos de primeira dimensão. A autodeterminação dos povos, que não foi prevista na DUDE, né, que é a grande crítica da DUDE, veio finalmente prevista pelo PDICP. O que significa? Liberdade para definir o estatuto, decidir sobre o próprio desenvolvimento econômico, social, cultural. O Estado, o povo, na sua jurisdição e sobre o seu território, se autodetermina. Ainda, gente, a admissão aqui da derrogação temporária das obrigações do pacto, tá? Derrogação temporária, principalmente quando for situação de emergência ou situação envolvendo a segurança do Estado, ele pode derrogar temporariamente o cumprimento daquilo que está posto pelo pacto, temporariamente. Eu vou colocar para vocês aqui outras informações relevantes, importantes, por exemplo, que não é admitida a interpretação que venha a abolir ou a restringir um direito do PDICP. Ou seja, você pode alargar, aumentar as normas, os direitos, não restringir, certo? Então, não pode haver uma previsão de normas menos favoráveis, mas sim mais favoráveis. Temos no PDICP, um dos elementos mais importantes, a vedação à pena de morte, que foi acrescido ao texto originário pelo protocolo facultativo, em 1989. E aí, é claro, gente, que você vai destacar esse assunto, por quê? Porque nós podemos ter as exceções, né? Veja, uma grande questão, uma questão importante para você anotar. Há o que nós chamamos de vedação absoluta ao cometimento de escravidão e tortura. Nenhum estado e nenhum ponto do território pode cometer tortura e escravidão. Mas os estados podem aplicar pena de morte? Podem. Quando? Quando opuserem reserva ao pacto, por já preverem no seu ordenamento a pena de morte. Então, gente, se o Estado prevê a pena de morte, ele pode dizer, ó, esse artigo aqui do PDICP eu não vou seguir, eu vou pôr reserva. Por quê? Porque dentro do meu ordenamento eu prevejo pena de morte. Pergunto, o Estado brasileiro pode fazer isso? Pode passar a prever pena de morte? Não, porque já havia abolido como regra geral. Nós vamos ter a situação de exceção, guerra declarada, você estuda em direito constitucional, né? Mas integrar o Código Penal como a pena de morte como algo a ser sentenciado de forma equitativa às demais penas, não poderá, tá bom? Então, quando o Estado ainda previa pena de morte, ele pode opor reserva e manter em seu ordenamento. Esta é a questão, tá? Central. Os estados opõem reserva e mantêm a pena de morte. Também temos que observar a prestação de trabalho forçado. É praticamente idêntica essa questão com relação ao trabalho forçado. Caso o Estado preveja no seu ordenamento, ele pode manter a pena
a prestação de trabalho forçado, quando ele ainda prevê, né, na legislação interna. Então, há uma previsão normativa e essa previsão normativa se prepondera, previsão interna, né, que foi lavrada antes, tá? Lavrada antes do pacto. Eu pergunto para você, você acha que no Brasil existe trabalhos forçados? Não, né, galera? Não existe prestação de trabalho forçado. Aí você vai dizer assim, prof, mas os apenados, eles são convidados a prestar trabalho, né? A exercer trabalho dentro do ambiente prisional, no cumprimento das penas. Só que como é que nós chamamos isso? Lá no direito penal, o povo penalista que ama penal aí. O cara, ele tem a faculdade, né, de exercer atividades, de trabalhar dentro do ambiente prisional enquanto cumpre a PPL dele, a pena privativa de liberdade. Então, o trabalho no Brasil, ele é uma faculdade do apenado. Inclusive, nós vamos ter a instituição do regime de abatimento da pena, não é? Por quê? Porque se opta pela prestação de trabalho, no sentido de fomentar a máxima de que o trabalho enobrece o homem, né? De fomentar o exercício de trabalho por parte dos apenados. Porém, não há que se falar em trabalhos forçados como parte do cumprimento da pena. Tá, galera? Pelo amor de Deus. Daí eu quero que você sempre relacione a pena de morte com a vedação à tortura e escravidão, que são absolutas. Eu vou falar de novo sobre isso. Não posso torturar, não posso escravizar. Pena de morte eu posso ter, caso haja previsão dentro do meu ordenamento jurídico. Os direitos também previstos pelo PDISP, gente, de natureza geral, penal aqui, né? A garantia contra a prisão ou detenção arbitrária aparece de novo, assim como aparece na DUD. Veda a prisão do depositário infiel. Quando que isso é vedado no Brasil, né? Veja, no Brasil, a partir do Pacto de São José da Costa Rica, que nós vamos ter a vedação da prisão civil do depositário infiel. O PDISP não teve condições, né? O Brasil não anuiu com essa cláusula, né? Então, só passa a produzir efeito no Brasil quando o Brasil internaliza o Pacto de São José da Costa Rica, a nossa Convenção Americana, tá? É lá na Convenção Americana que o Brasil diz, ó, só é válida a prisão civil do devedor de alimentos. Aí nós temos aquela alteração do artigo 7º do ADCT da Constituição, né? Mas lá no PDISP já houve essa sugestão com relação à vedação da prisão arbitrária do depositário infiel. E aí nós temos um extenso rol de garantias processuais também dentro do PDISP, políticas que são voltadas à publicidade, né? Ela pode ser restringida, você vai ver aqui a questão moral, da ordem pública, da segurança nacional como pauta. São invioláveis, gente, pela primeira vez a preocupação do Estado com a vida privada, com a honra, com a reputação, aqui é privada, tá? A liberdade de pensamento, consciência e religião, né? Vários direitos que você observa, direitos de primeira dimensão, atrelados ao indivíduo. E aí, a minha observação maior aqui é os direitos que não podem sofrer suspensão, que não podem ser suspensos, estão ali previstos expressamente no PDISP, de acordo com a sua importância. Então, vida, vedação à tortura ou à escravidão, ou à servidão a trabalhos forçados. Esse conjunto de direitos aqui, ó, não pode ser suspenso. O Estado não pode dizer assim, vou opor uma reserva, vou opor suspensão temporária com relação a esses direitos. Não, esses direitos não podem ser suspensos. E ainda, gente, o Comitê de Direitos Humanos, que é criado em âmbito do PDISP para verificar se o pacto está sendo cumprido. 18 membros, mandato de 4 anos, cumprimento, então, integral, né? Sistema de fiscalização, os relatórios e petições, tá? E para finalizar o PDISP, tem um trem chamado protocolo adicional facultativo. O que o protocolo viu de lacuna no texto originário e aí teve que trabalhar, teve que falar sobre isso? O mecanismo de peticionamento individual, galera. Antes se previa os relatórios, né, o sistema de relatórios como fiscalização, como mecanismo de fiscalização. E foi o protocolo facultativo que internalizou as petições individuais. E o protocolo facultativo também teve a intenção originária de finalmente discutir sobre essa questão da vedação da pena de morte. Então, originariamente, o texto não previa.
foi o protocolo facultativo que falou, ó, temos que tentar proibir a pena de morte. Claro que nós vamos ter as reservas que os estados podem prever dentro do seu ordenamento, né? Os estados podem prever as reservas. E aí nós vamos ter, no caso do Brasil, a guerra declarada. Temos também a possibilidade das infrações penais de gravidade extrema em outros estados, tá? Então, houve aqui uma mitigação da vedação à pena de morte. Os estados podem levantar a bandeira de, ó, estamos em estado de guerra, guerra declarada, e alguns estados podem justificar a pena de morte com a infração penal grave, de extrema gravidade, que é o caso dos Estados Unidos. Um exemplo aí, né, bem caricato, tá bom? Certo, Brasil? Então, esse protocolo facultativo foi o grande responsável por complementar o texto originário do PDISP. Ok? Com isso, finalizamos o nosso pacto, então. Um abraço, um beijo e até a próxima dica.